Mas quando nós nos encontramos em determinadas dificuldades, o que nos resta é orarmos a Deus, clamarmos a Deus, pedirmos a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é tão maravilhosa porque ela é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que nós oramos a Deus quando nós não conseguimos entender certas coisas que acontecem em nossas vidas. Nós não conseguimos entender alguns propósitos pelos quais nós somos muitas vezes vivenciados no nosso dia a dia. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E as promessas de Deus, elas são tão gloriosas que muitas vezes naquele momento que nós estamos passando uma dificuldade, uma luta, um problema, naquele momento nós não conseguimos compreender. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados diante das circunstâncias. E nós sentimos também isso quando nós passamos dificuldades no nosso dia a dia, no nosso viver, na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Mas, nesta noite, Deus tem uma palavra para mim e para ti. Por que eu gosto de falar que Deus sempre tem uma palavra para mim primeiro? Porque Deus sempre fala e toca no coração daquele que precisa falar. E se os irmãos e os amigos que estão nos escutando esta noite observarem, todos aqueles que Deus quer fazer algo, que Deus quer trabalhar, que Deus quer colocar determinadas situações para que o homem se levante, se coloque em pé diante de si, observamos que esses homens, eles são chamados e a palavra de Deus vem para eles em primeiro lugar, para que nós, na qualidade de seus servos, possamos entender que nós não somos melhores do que ninguém, do que nós não temos nenhum tipo de aptidão que nos eleve a uma situação de sermos os melhores no reino dos céus. Certa vez eu lembro que os discípulos estavam muito preocupados em uma condição de saber qual é deles que estaria sentado à direita de Jesus quando estivesse na glória. Uma preocupação com cargos, uma preocupação com determinadas situações que muitas vezes causam disputa, causam divisões. Mas Cristo, entendendo o coração deles, ele disse assim: olha, o que está preparado, o que está por vir, está de acordo com a vontade do meu Pai, é meu Pai quem decide. E é Deus quem decide, meus queridos irmãos, o que Ele quer para a nossa vida. E como é bom quando nós nos colocamos diante de Deus para entender esses propósitos. Entender que a revelação da palavra, ela vem para nós todos os dias. E nós, na qualidade de servos, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos seguir uma carreira que foi nos colocada, que foi nos disposta. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar nesta noite com os amados irmãos é uma palavra que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24. E nesse versículo 24, ele faz um questionamento. O apóstolo Paulo sempre trouxe ensinamentos muito importantes na vida do cristão. Trouxe ensinamentos muito essenciais na vida do cristão. E neste versículo, ele compara o cristão
como um atleta. E algumas traduções da Bíblia traz esse título como o atleta cristão. Então, nesse versículo 24, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas somente um leva o prêmio. Veja só, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo viveu nesta época em uma cidade grega. Esta epístola que ele fala aos Coríntios, ele já traz algumas condições em que as pessoas da época se preocupavam muito em praticar determinados esportes, em praticar determinadas situações pelas quais elas pudessem ser reconhecidas diante da sociedade. E isso nos traz para hoje, nos dias de hoje. Nós temos diversas modalidades de esportes, nós temos diversas modalidades de torneios. E nós vemos a preocupação das pessoas em se preparar para que, ao chegar diante desse torneio, dessa disputa, ele possa alcançar uma coroa, ele possa alcançar um prêmio. E nós entendemos que, apesar de tudo, de alguns receberem prêmios de segundo, de terceiro lugar, mas isso parece que não interessa muito. Interessa o prêmio de primeiro lugar, porque o prêmio do primeiro lugar, ele é um prêmio que todos vão reconhecer. É um prêmio que todos vão ficar contentes. E todos vão entender que aquela pessoa está colocando o seu nome diante da história. Então, nós vemos a preocupação desses atletas. Eles de certa forma, procuram estar preparados. Nós vemos diante da TV que o pessoal se prepara na questão das Olimpíadas, e a próxima nós teremos no país da França. E já os atletas desde já estão se preparando. Todos eles querem estar prontos para que eles possam alcançar o primeiro lugar. E o apóstolo Paulo faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta pedindo para que as pessoas respondessem. Então o que acontece? No final do versículo, ele fala uma expressão dizendo: mas olha, correis de tal maneira que o alcanceis. Então hoje nós vemos a situação desses torneios, e os técnicos, eles tentam incentivar as pessoas para que elas consigam alcançar esse prêmio, elas consigam alcançar esse objetivo, que era estar em primeiro lugar. E o apóstolo Paulo segue com algumas explicações em relação à palavra, e ele diz que essas pessoas estão buscando algo que é corruptível. O que significa isso para nós, meus queridos? Que as pessoas estão buscando algo que é passageiro. É algo que simplesmente você vai receber, mas é um prêmio que você não vai levar para a eternidade. É um prêmio que você vai receber somente em vida, você vai ser reconhecido, quem sabe daqui a alguns anos, quem sabe daqui a alguns séculos, mas diante de Deus, diante da eternidade, você não poderá levar esse prêmio. E o apóstolo Paulo está dizendo também que há um esforço muito grande para que essas pessoas consigam alcançar esse prêmio
que é de fato passageiro. E o apóstolo Paulo nos conclama, meus queridos, a buscar um prêmio que é incorruptível. Nós comentamos aqui no início da nossa programação que como é bom quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer as coisas com alegria. Muitas vezes passando dificuldades, como nossos amados irmãos aqui passam, já têm a sua idade avançada, já têm os seus problemas de saúde. E eu me vejo por mim também, às vezes eu brinco, eu já passei do meio século, e as coisas começam a aparecer, a idade começa a vir, e ela não vem sozinha, vem as dores, vem os problemas, vem as dificuldades. E parece que muitas vezes essas dificuldades, elas vêm de tal forma que a gente fique desanimado. Diz, mas eu estou com muita dor de cabeça, hoje eu não vou fazer oração. Eu estou com muitos problemas hoje em casa. Os meus filhos estão com problemas, os meus filhos não obedecem, a minha esposa não está bem. Hoje eu não vou fazer um esforço para orar. Hoje eu não vou fazer um esforço para pregar. Hoje eu não vou fazer um esforço para transmitir a palavra de Deus. Mas os nossos queridos irmãos estão aqui todos os dias com alegria. E isso o apóstolo Paulo traz para nós fazermos as coisas de Deus com alegria. E ele reforça essa necessidade de nós nos conduzirmos diante do Senhor para buscarmos esta coroa incorruptível. Meus amados irmãos, que alegria vai ser quando nós chegarmos naquele dia e nós nos apresentarmos diante de Deus e nós recebermos a nossa recompensa. Uma recompensa que irá se perpetuar pelos séculos dos séculos. Uma coroa que nós teremos pelos séculos dos séculos. Então, quando nós observamos a nossa vida diária, quando nós observamos as nossas doenças, quando nós observamos as nossas fraquezas, e quando nós olhamos para o nosso futuro, nós entendemos que nós estaremos recebendo algo da parte do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, nós estarmos nessa caminhada. Que maravilha, meus queridos irmãos, nós estarmos sofrendo pelo amor do Evangelho. Sofrendo muitas vezes afrontas. Sofrendo muitas vezes escárnios diante da sociedade que não entende o propósito pelo qual nós somos atletas de Cristo. Então Deus nos conclama, através da sua palavra, para que façamos as coisas com alegria. Pois o Pai está pronto para um dia nos recompensar. Apesar de nós não merecermos, porque se nós observarmos tudo aquilo que nós temos feito, como falou o pastor Oswaldo, nós não somos merecedores de nada. Mas nos diz a palavra de Deus que Deus irá nos abençoar no futuro. E o apóstolo Paulo faz essa analogia diante da sociedade hoje que busca as coisas que são corruptíveis. Claro que é muito bom você ser elogiado, claro que é muito bom você ser recompensado por um trabalho que você fez ou por algo que você alcançou. Mas muitas vezes, meus irmãos, quando nós somos condicionados a fazer algo para o Senhor, parece que nós colocamos tantos empecilhos, parece que nós colocamos tantas dificuldades. E nós observamos em determinadas situações, quando em analogia o mestre demonstra que quer fazer uma festa, e ele começa a fazer convite para as pessoas. E nesse convite, algumas pessoas começam a trazer desculpas. Elas começam a dizer, eu preciso casar primeiro. Eu preciso enterrar o morto, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso comprar uma propriedade.
Mas aí acabam esquecendo de atender à vontade do Mestre. E nós muitas vezes estamos condicionados diante da situação pela qual nós vivemos neste mundo. A situação que eu falei aqui é a situação de dificuldades. As situações pelas quais nós passamos, as doenças, as provações. Mas o apóstolo Paulo, ele chega na sua carta a Timóteo, ele diz com alegria: eu combati o bom combate. Aleluia. Glória a Deus. Ele chega no final, ele diz: eu combati esse bom combate. E a coroa da justiça já me aguarda. Meus queridos irmãos, como é bom quando nós fizemos algo para o Senhor, e quando nós nos deitamos cansados, tristes, abatidos, aí nós começamos a receber a revelação do Espírito de Deus, nos confortando, dizendo: a recompensa virá. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Deus. Então que possamos fazer, meus queridos, com alegria, Verdade, nós possamos fazer e correr essa caminhada para alcançarmos esta coroa incorruptível. E eu comecei a observar, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo aqui afirmou que existe essa coroa incorruptível. Mas tem muito mais prêmios. Tem muito mais recompensas. São coisas que nós, muitas vezes, no dia a dia, nós achamos: nós estamos fazendo para o Senhor, mas nós já somos gratos porque nós alcançaremos a salvação e estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu fiz um pequeno estudo aqui um pouquinho antes de trazer esta mensagem para vocês. Eu observei algumas coisas. Se estudar um pouco mais, vai encontrar muito mais. Mas nós vemos nas palavras, nas promessas, principalmente lá em Apocalipse, a Bíblia diz que ao que vencer, herdará todas as coisas. Que maravilha, meus queridos! Vamos herdar todas as coisas. Aquilo que o olho nunca viu, aquilo que os ouvidos nunca ouviram. Quantas maravilhas, quantas coisas nós iremos alcançar. E a promessa continua ainda, porque a Bíblia diz que ao que vencer, o próprio Deus está se manifestando aqui na sua palavra, dizendo: eu serei o seu Deus. Porque hoje nós, nas nossas dificuldades diárias, nos nossos problemas diários, nós não conseguimos ter uma capacidade de estarmos prontos para Deus 100%. Mas naquele dia Deus dirá: eu sou o teu Deus. Aleluia. E tem mais outro detalhe: e tu serás meu filho para sempre. Não haverá risco, meus queridos irmãos, de nós perdermos a salvação, porque receberemos essa presença de Deus maravilhosa e poderemos dizer para sempre que nós somos filhos de Deus. Que alegria, meus irmãos! Talvez você nunca tenha se percebido de quantas promessas são trazidas e serão reveladas para aqueles que correm para uma coroa incorruptível. E Jesus ainda continua na sua palavra dizendo: ao que vencer, sentará no meu trono junto comigo. Olha que maravilha, meus queridos irmãos.
Deus. As pessoas hoje, elas ficam disputando, elas ficam brigando por algo tão corruptível. Eu nunca esqueço, certa vez um pastor foi convidado para ser um político. E as pessoas disseram para ele: olha, você vai ser eleito com certeza. As suas qualidades, elas trarão para ti uma condição de que você vai ser eleito, que você vai estar em uma posição de autoridade. E esse pastor disse assim: não há necessidade, meus queridos, eu já sou eleito. Eu tenho algo que é incorruptível, que foi o Senhor que me deu. Então muitas vezes as pessoas trocam. Não estou dizendo que nós não temos que conviver com a sociedade, que nós não precisamos alcançar determinados objetivos. Mas muitos trocam esses objetivos por coisas que poderiam ser dos céus, por coisas que não, na verdade são eternamente na vida da pessoa. Então não vale a pena, meus queridos irmãos, se esforçar por determinadas coisas, principalmente aquelas que nos afastam de Deus, principalmente aquelas que nos afastam da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus continua ainda afirmando: ao que vencer, diz Deus, irá comer da árvore da vida. É mais uma promessa. Olha só, meus irmãos, que maravilha. Ao que vencer, será colocado vestes brancas. Porque as nossas vestes hoje, muitas vezes, elas não estão boas. Nós temos que estar toda hora nos corrigindo diante do Senhor para que o pecado que tão perto nos rodeia, ele não venha tomar conta de nossas vidas e venhamos manchar as nossas vestes. E muitas vezes nós corremos o risco porque nós falhamos em algum ponto da nossa vida. Graças a Deus que nós temos o Espírito de Deus que nos alerta, que nos confronta, dizendo: mas escuta aqui, você é filho de Deus, você é um atleta de Deus, resolve esse teu problema, volta-se para Deus. Mas naquele dia eu terei uma veste branca, que significa pureza. Nós teremos pureza diante de Deus, diante dos anjos e diante de todos os irmãos. Que alegria, hein, meus queridos irmãos? Mas tem mais coisas. Nós teremos o nosso nome no livro da vida. Olha só que maravilha, que quando Deus escreve o nosso nome, ninguém poderá tirar. Porque a Bíblia nos diz que nada irá nos separar do amor de Deus. Nada irá nos separar do amor de Cristo. Quem sabe nesta noite que você está nos ouvindo, quem sabe você quer ter o teu nome inscrito no livro da vida? Quem sabe tu quer herdar todas as coisas do Pai Celestial? Quem sabe tu quer ter vestes brancas? Quem sabe tu quer se sentar no trono diante dos céus, no trono de Cristo? Mas tem mais. A Bíblia diz que nós receberemos um novo nome. Que maravilha, meus queridos. Às vezes eu fico imaginando qual será o meu nome quando estiver diante de Deus. Aleluia. E Deus fala conosco, Deus fala comigo, através dessas promessas.
E a palavra continua dizendo, além de ter um novo nome, nós iremos nos assentarmos à mesa. Você sabe que o servo, na antiguidade, ele não podia se assentar-se à mesa. Ele tinha que comer muitas vezes do resto do que sobrava, ou esperar todo mundo se banquetear para depois ele se servir. Mas neste dia, você vai se assentar-se à mesa com Cristo. Que maravilha! Porque tu fosse um servo bom e fiel diante de Deus. Então, meus queridos irmãos e amigos, para finalizar esta mensagem, são todas a sorte de bênçãos, aquele que vencer. Então alcance esta coroa incorruptível, alcance as maravilhas que Deus tem para nós. Seja um bom servo, seja um bom atleta, corra, se esforce, batalhe as batalhas espirituais, faça as orações que você precisa, não seja preguiçoso, não seja desleixado. Deus, e sabendo que você vai vencer. E a grande vantagem que eu vejo é que Deus vai abençoar todos aqueles que vencerem. aleluia. São todos, meus queridos irmãos, todos aqueles que vencerem irão receber essas bênçãos. Então, eu oro a ti, eu oro por ti nesta noite para que você receba as bênçãos dos céus. Aleluia. Para que você seja um atleta, para que você corra aquilo que Deus colocou. E não se preocupe que Deus não dá um fardo difícil e pesado que você não vá alcançar o teu prêmio. Então, neste momento, eu quero que você ore juntamente comigo, para que possamos estar conscientes de que precisamos nos alegrarmos e corrermos e combatermos o bom combate. Oramos nesse instante.